Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Hoje uma questão sobre desintegração radioativa a partir do radônio 86-222, que vai se transformar no polônio 84-210 a partir das emissões de partículas alfa e beta. A gente sabe que a partícula alfa, né, ela tem número atômico 2, quer dizer que ela tem 2 prótons, e massa atômica 4, quer dizer que ela tem 2 nêutrons. Enquanto a beta não tem massa, quer dizer que ela não tem próton nem nêutron, e a carga dela é -1, quer dizer que quando um átomo emite beta, o seu número atômico aumenta em uma unidade, enquanto na emissão alfa, o número atômico, que é esse de baixo, diminui em 2 unidades e a massa atômica diminui em 4. Então, o que a gente vai fazer é encontrar o número de partículas alfa e beta para que o radônio se transforme no polônio. Então, a partir daqui, eu vou chegar em um novo elemento que é o polônio, através da desintegração radioativa. Para isso, eu vou ter que encontrar a quantidade de partículas alfa e beta que vai ocorrer nesse caminho. Tem várias formas de você resolver esse tipo de questão, né? Uma das formas é o passo a passo. Você começa calculando a quantidade de emissões alfa, observando o número de massa, a massa atômica, porque as emissões alfa, né, são as únicas aí que vão alterar a massa atômica, já que a beta não tem massa. Então a gente pode encontrar através do número de massa, a massa atômica, né, a quantidade de emissões alfa. Depois verificar qual é a quantidade de beta pelo número atômico. Então a gente vai fazer o passo a passo para encontrar essa quantidade. Então a gente vai começar pelo radônio 220 e vai emitir sucessivas partículas alfa. E a gente vai chegar até a massa, né, ser igual a 210. Então vai emitir alfa, então vai ficar 218, né? Já que quando ele emite alfa diminui em 4 unidades o valor da massa e vai se transformar num elemento qualquer, o elemento A, que a gente não precisa saber. De novo, vai emitir alfa, vai ficar 214 e embaixo vai ficar 82 e vai se transformar no elemento B, que a gente não sabe o que é. E depois vai emitir novamente alfa e vai chegar no valor 210 e embaixo vai ficar com o valor 80 e vai se transformar no elemento C, que não é o carbono, tá? É um outro elemento qualquer. Então a gente já percebeu que o valor da massa atômica chegou no valor 210. Então a gente já sabe qual é a quantidade de emissões alfa. No caso aqui são 3. Ele emitiu 3 alfa e se transformou no elemento 210,80. Tá? Que você tem que procurar na tabela quem é esse elemento. Aí agora o número, a gente vai verificar o número atômico, né? E ver se é igual. Né? 80, que é o elemento que ele se transformou, e aqui 84, quer dizer que não é. Não é o mesmo, né? Então ele vai emitir beta, vai continuar emitindo radiação, só que agora é beta, para chegar no valor 84. Então esse elemento C vai emitir radiação beta, o número de massa vai continuar sendo 210, só que agora o valor de baixo vai aumentar de 1 em 1. Então vai emitir beta 4 vezes, né, para poder chegar ao 84. Chegou no elemento 82, 210, depois emitiu beta novamente, vai chegar ao elemento F, que não é o flúor, 83 e 210, e agora vai chegar na nossa resposta, né, que é o polônio, 84, PO, que é o polônio, 210. Então ele emitiu 4 partículas beta, ele emitiu 4 partículas beta e emitiu 3 partículas alfa. No gabarito você tem que verificar se a ordem é alfa primeiro e depois beta ou beta e alfa. Né? Se ele falar alfa e beta respectivamente, primeiro vem o 3 e depois vem o 4. Tá? Essa é uma das formas de você resolver esse tipo de questão. A outra forma de fazer essa questão é você subtrair os expoentes. Aí você subtrai os expoentes aqui e encontra qual é a diferença. Né? No caso aqui vai ser 12. 222 menos 210 vai ser 12. Então, esse número 12 é o quanto diminuiu, né, da massa. Então, você vai a partir do número 12, já que a massa
da partícula alfa é 4, né, e o número atômico é 2, vai verificar quantas vezes, né, vezes 4 vai ser igual a 12, né, já que vai diminuir em 12 unidades. Então aqui você já pega a ideia que são 3 alfa, porque 3 vezes 4 vai dar 12. Só que você tem que reparar no número de baixo, né? O número de baixo também vai se alterar. No caso, a quantidade de partículas vai permanecer sendo 3, né? Só que aqui vai ser 3 vezes 2, que vai dar 6, tá? Aí 6 você vai subtrair de 80, né, que vai dar, ou melhor, 6 você vai subtrair de 86 para dar 8, para dar 86 você vai subtrair 6 para dar 80, e a partir do novo número que ele tem, né, que é o 80, e o 210, que é um novo elemento, x qualquer, você vai chegar na quantidade de partículas beta, sabendo que o número de partículas alfa é 3. Tá? Então aqui, a outra forma de você resolver, vou apagar aqui, apagar tudo, você vai subtrair a massa atômica, né? O valor da massa atômica, que é 220 menos 210. A massa atômica então vai ser 12. Então a massa atômica vai diminuir em 12. Por que primeiro a massa atômica? Aí cai naquela questão da quantidade, quem é a única partícula que altera a massa atômica, que é a partícula alfa. Tá? Então vai ficar 12, que vai ser igual a quantidade de alfa vezes 4. Esse 4 é o número justamente da massa da partícula alfa. Então x é igual a 12 sobre 4, e aqui a gente já encontra a quantidade de partículas alfa. Então são 3 alfa. Para encontrar o número de beta é um pouquinho mais complicado, né? Porque você vai ter que esse elemento Rn ele vai emitir 3 alfa, alfa, alfa e alfa, que a gente já sabe. Então o valor de cima vai alterar em 12, né? 12 unidades, vai diminuir em 12, vai para 210, e o número de baixo vai alterar em 6, vai para 80. Então 80 é um número qualquer, que não é o mesmo do polônio. Tá? A partir disso, você começa com 210 e 84, 210 e 80 para chegar no 210 e 84, que é o polônio. Aí você só vai comparar agora o número de baixo, já que o número de cima, a partícula beta não altera. Então essa é uma outra forma de você verificar, encontrar a resposta, né? Então de 80 até 84 você encontra o número atômico, né? O número atômico vai ser 84 menos 80, que é 4, e é justamente a quantidade de partículas beta. Então é 3 partículas alfa e 4 beta. E existe também uma outra forma de se fazer essa mesma questão, só que de uma forma mais algébrica, né? Foge um pouquinho do raciocínio que a gente está abordando aqui. Tá? Então tem várias formas de você encontrar a resposta para essa questão, e uma das duas formas é essa. Ou você emite partícula por partícula até chegar no número, ou você faz esse cálculo aqui, né, de cabeça, chega no número 12, então você já sabe que são 3 alfa, e depois você tem que lembrar de subtrair 6 desse número, né, que é a quantidade de número atômico de prótons que vai ter a partícula alfa, e depois você vir para a parte de partículas beta. Tá? Bem, então com isso o nosso gabarito vai ser a letra D, ok? Bem, essa foi a dica, questão bem tranquila, né? Ela já é bem manjada essa questão, mas sempre é bom ter atenção em alguns detalhes, principalmente na hora de você calcular algebricamente, né? Já que se você fizer o passo a passo, eu acredito que seja mais fácil de você encontrar a resposta, ok? Bem, essa foi a dica, a gente volta numa próxima. Até mais.